Apocalipse, capítulo 15, diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro, resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Amém. Deus abençoe o texto que nós lemos para a nossa edificação, e hoje então nós estamos entrando no capítulo de número 15, né? E é ainda a segunda divisão do Apocalipse. Eu queria só situar os irmãos sobre as divisões do Apocalipse, para a gente poder entender melhor, né, o que o texto quer nos ensinar. Então nós dissemos aqui para os irmãos que o livro de Apocalipse ele se divide em 2 partes, né? Então são 2 partes da mesma história, né? Então são 2 divisões, uma que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, e a outra que inicia no capítulo 12 e vai até o capítulo 22. Então são 2 partes da mesma história, né? São 2 divisões, então, né? A primeira do capítulo 1 ao 11 e a outra do 12 ao 22. Cada divisão dessa aí contém sessões que nós chamamos de sessões paralelas. Por que elas são paralelas? Porque a sessão ela inicia com o nascimento de Cristo e a fundação da igreja e vai até o juízo. Aí quando reinicia a nova sessão, ele volta de novo ao nascimento da igreja e nascimento de Cristo e vai até o juízo. Porém, cada sessão dessa, nós já explicamos para os irmãos, ele não conta a história toda até o final. E o juízo nunca é total, ele sempre é parcial. Até certo ponto, o juízo vinha sendo misturado com a misericórdia. Por isso, então, não era definitivo, de uma vez por toda, para acabar. Só lá no capítulo 21 e 22 que o juízo é total, final, né? Aí nós vamos ver o lago que arde de fogo e enxofre, né? E os inimigos sendo lançados lá, né? No lago que arde de fogo e enxofre. Então, por enquanto, ele está contando a história. E ao contar a história, nessas sessões paralelas, cada sessão tem um tema. E esse tema vai ser desenvolvido por ele. Então, por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 3, o tema é os 7 candeeiros. Então, ele vai falar das 7 igrejas e dos 7 candeeiros das igrejas, que é o anjo da igreja, o pastor da igreja, e Cristo no meio dessa igreja, né? Então, observando a igreja, fazendo promessas, fazendo repreensões, né? Correções para a igreja. Então, vai do 1 ao 3. Quando pega, então, do capítulo 4 até o capítulo 7, o tema é os 7 selos. Então, os irmãos lembram que havia lá um livro selado, né? E aí, com 7 selos, e só Cristo, né? Que era o leão da tribo de Judá, que era digno de abrir os selos. Nós já estudamos isso, né? E aí, então, vai até o capítulo de número 7, então, de 4 a 7. Né? Quando pega lá do capítulo 8 até o capítulo 11, que é a terceira sessão, então ele vai falar das 7 trombetas, né?
Então as 7 trombetas eram tocadas, e à medida em que as trombetas iam sendo tocadas, aconteciam então coisas aqui na terra. Então o juízo ele começou lá com a abertura dos selos. Então temos cavalos, os irmãos se lembram, né? Mas nunca era total, lembra? Sempre era uma parte que era atingida. Então, quando uma trombeta foi tocada, atingiu o mar. Quando a outra trombeta foi tocada, atingiu a terra e os vinhos. Depois uma parte dos homens, né? E assim foi em cada sessão, né? Quando abriu o abismo, saiu os demônios lá, né? Como escorpiões, né? Com cauda de serpente. Mas sempre, todas esses juízos, eles sempre eram parciais, nunca total. Não atingiam os homens de forma total. Quando nós entramos na segunda parte, que começou no capítulo 12, então nós vimos agora a história sendo recontada novamente. E aí ela começa com o nascimento de Cristo. Lembra? A mulher estava grávida e o dragão apareceu diante dela para devorar o filho que ia nascer, o filho varão. E o filho é tomado para o céu, né? Então, e aí o dragão passa a perseguir a igreja. Então começa essa nova sessão do capítulo 12 até o capítulo 14. E aí nós vimos então que nessa outra sessão agora, o dragão, como ele não pôde vencer o filho varão, que é Cristo, né? Não pôde vencer, ele passou então a perseguir a igreja, que é a mulher, e a sua descendência, que são os irmãos, né? Os crentes. E aí então juntou-se as forças, né, do mal, o partido do mal contra a igreja do Senhor Jesus, para perseguir a igreja. E aí o partido do mal nós definimos que era o dragão, a besta que emerge do mar, a besta que é o anticristo, né, a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, e a grande Babilônia, que é a igreja falsa. Vamos recordar, né? Isso foi da última lição, né? Então, levantou-se então contra a igreja o dragão, que é Satanás, a besta que emerge do mar, que é o anticristo, a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, e a grande Babilônia, que é a igreja falsa. Então, o quarteto do mal contra a igreja. Mas Deus preservou a igreja, né? E aí então Deus salvou a igreja. Cristo veio para isso, né? E aí então, embora toda a humanidade, né, daqueles que não foram selados pelo Espírito de Deus, todos eles foram marcados com o número da besta e adoraram a besta e prestaram culto à besta, né? Porque a besta e o movidos pelo falso profeta. Os irmãos lembram que nós explicamos também que Satanás sempre ele quer fazer uma semelhança com Deus, né? Então sempre. E aí, assim como Deus é o Todo-Poderoso e que recebe adoração, Satanás também queria receber adoração. E aí o anticristo era a encarnação de Satanás, e a besta, que emerge do mar, né, era o anticristo, e o falso profeta era o que levava os homens a adorarem a besta. Então, nós dissemos que tudo isso é um simulacro da história de Deus e Cristo, né? Então, o dragão era a comparação como se fosse um Deus, né? O Deus Todo-Poderoso. A besta que emergiu do mar, que era o anticristo, que foi ferida na cabeça de morte, mas ela ressuscitou, então semelhante a Cristo. E o falso profeta, que levava as pessoas a adorarem a besta, é o Espírito Santo, né? Uma figura do mal do Espírito Santo, levando as pessoas a adorarem o anticristo. Então, e a igreja formada, que é a igreja de Cristo, que são os selados pelo Espírito de Deus, a igreja que serve a besta e adora a besta, recebe o número e adora a besta e serve a besta. Então, é uma comparação, né? E João está mostrando isso aqui. Então, os servos de Deus adoram a Deus, a Cristo, pelo Espírito Santo, e a igreja fiel. E do outro lado, né? O dragão, né? Que é o falso Deus, o anticristo, né? Que é a encarnação do dragão, e o falso profeta, que é quem leva as pessoas a adorarem a besta, e a igreja falsa, que é a grande Babilônia. Mas no capítulo 14, nós vimos então o final, né? Um desfecho final. E aí então começa dizendo: caiu a grande Babilônia, porque a igreja falsa caiu, porque Deus resolveu então julgar a igreja falsa, né? E aí
a ação de Deus contra a igreja falsa é amassá-la no grande lagar da ira de Deus. Foi assim que terminou, lembra? Então havia um grande lagar, as uvas já estavam amadurecidas, então veio o anjo e colheu essas uvas, como os cachos, que são pessoas, né? Jogaram dentro desse lagar e o lagar foi pisado. E diz o texto que o sangue, né, que escorreu do lagar chegou ao freio dos cavalos, né? 1,5 metro de altura. E aí era um grande lagar da ira de Deus. Mas ainda era, nós dissemos para os irmãos que ainda era um juízo parcial, não é o juízo total. Por isso, o juízo não foi aplicado sobre o dragão, nem sobre as bestas e nem sobre o anticristo e o falso profeta. Então, uma parte do juízo foi aplicada. E agora, no capítulo 15, a cena volta de novo. E agora a cena vai para o céu. E agora, então, João vê um sinal grande e admirável. Como foi lá no capítulo 12. O capítulo 12 começou dizendo assim: vi um grande sinal no céu. E aí o capítulo 15 começa com a mesma cena. Só que a visão de João agora, do sinal do céu, é de um anjo de sete flagelos, né, que iam ser derramados sobre a terra. Eram taças do juízo de Deus. E aí a visão que João tem dessas taças é o seguinte: que as taças estavam sendo cheias da ira. E aí quando essas taças se enchem e elas são derramadas, então o juízo de Deus será derramado sobre a terra. E aqui então o capítulo 15 é a preparação para esse juízo que será derramado, para essas taças que se encheram da cólera de Deus e que seriam derramadas. E quando João vê lá no céu, né, essas taças e os anjos prontos com as taças de ouro na mão para derramarem, aí então há uma preparação total no céu para isso. E quem é que João vê no céu? Veja, se os irmãos observarem no versículo 1 do capítulo 15, diz aí que João viu então um sinal admirável: 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois agora se consumou a cólera de Deus. Então chegou o fim. João está dizendo, o sinal que ele viu no céu foi que o juízo de Deus, a paciência de Deus chegou no limite, e o juízo de Deus será derramado agora sobre os homens, sobre o dragão, sobre as bestas e sobre a igreja, a grande Babilônia. Então agora a cólera de Deus será derramada em juízo sobre a terra. Mas João, quando vê esses sete flagelos, ele olha os anjos preparados para derramar as taças. Eles não estão derramando as taças, estão preparados. Essas taças serão cheias da cólera de Deus para serem derramadas. Mas João tem uma outra visão. E a visão que João tem é do trono. E quando João vê o trono, se os irmãos observarem, a visão que João tem do trono é uma visão de um mar de brilho. Lá no capítulo 4, se os irmãos lembrarem, lá que nós estudamos, diante do trono, João disse que viu um mar de vidro, né? E a figura do mar aí, irmãos, é a figura da transparência límpida, né? E o fogo que estava ali é a visão do juízo de Deus. Por isso o mar que estava ali era como um mar de vidro transparente, né? Então a transparência, né, da palavra e da verdade de Deus, da justiça de Deus, mas o fogo que estava ali, que era mesclado, era o anúncio do juízo de Deus. Então sempre tem a santidade de Deus, que é transparente, né? Nele não há nada oculto, né? Tudo, mas ao mesmo tempo caminha junto com a santidade de Deus, caminha a sua justiça, o seu juízo. Então foi o que João viu lá nesse mar de vidro. Agora, se os irmãos observarem, há uma relação entre as trombetas e as taças. Porque as trombetas, quando foram tocadas lá, elas estavam anunciando o juízo. Porém, as taças agora, elas serão derramadas sobre os inimigos de Deus. Então elas serão derramadas em juízo. Então veja, sempre antes de Deus, já falamos isso aqui com os irmãos, vamos repetir. Sempre quando Deus vai aplicar
primeiro anuncia. Ninguém recebe o juízo de Deus sem antes ser advertido. Lembra? Então, por que isso? Para que aqueles que são eleitos, que são escolhidos de Deus, sejam chamados ao arrependimento, e para que os ímpios sejam indesculpáveis diante de Deus. Vou repetir, sempre o juízo de Deus é anunciado. Antes de Deus exercer o juízo, ele é anunciado. Então as trombetas tocam para anunciar o juízo, para duas coisas: para chamar os justos ao arrependimento, aqueles que são escolhidos de Deus ao arrependimento, e ao mesmo tempo para deixar o homem que não é eleito, que não é escolhido, indesculpável diante de Deus. Então naquele dia, ninguém pode dizer diante de Deus assim: eu não sabia, eu não ouvi, Eu não ouvi. Por isso, irmãos, o Evangelho é pregado em todo mundo, diz a Bíblia, para testemunho de toda a nação. Veja, o Evangelho não é pregado para a salvação de todo mundo. O Evangelho, Jesus falou que seria pregado o Evangelho em todo mundo, não para a salvação de todos, mas para testemunho a todas as nações. Isso quer dizer o seguinte: que pelo Evangelho, irmãos, os que são escolhidos são chamados, e aqueles que não são escolhidos são advertidos quanto ao juízo de Deus. Que não há como o homem arrumar uma desculpa diante de Deus depois e dizer assim: eu não sabia, eu nunca ouvi, eu não sabia que Deus existia, eu não sabia que Cristo existiu. Ninguém será indesculpável diante de Deus. E Paulo fala isso na carta aos Romanos, quando ele fala sobre os gentios que não têm lei, ele diz assim que todo homem se torna indesculpável diante de Deus. Não há desculpa para o homem quando ele não crê, porque tanto a revelação natural proclama que existe um Deus, como a revelação especial que é em Cristo Jesus mostra o caminho para a salvação. Então o homem não tem jeito de dizer assim: eu não sabia que isso ia acontecer, porque ele se tornará indesculpável diante de Deus. Também, irmãos, há uma conexão aqui, porque isso se refere ao mesmo período da história. Então as trombetas tocam e as taças serão derramadas no mesmo período. Então, enquanto a igreja estiver presente no mundo, então sempre haverá o anúncio do Evangelho, sempre haverá a pregação do Evangelho falando do juízo de Deus, e o juízo de Deus será aplicado. Então, enquanto a igreja existir no mundo, isso vai acontecer. Outra coisa, irmãos, é que nós vimos que todo o período do Apocalipse compreende, numa faixa de tempo, compreende o nascimento da igreja até a volta da segunda vinda de Cristo. Então todo esse período, desde o nascimento da igreja até a volta de Cristo, é o período do Apocalipse. Então, por isso, irmãos, é que a história do Apocalipse, ela não é contada toda de uma vez, ela vai sendo contada em partes, e repetindo, porque faz parte de todo esse período, porque cada período da história nós vivemos um tempo diferente. Houve um tempo, irmãos, em que a igreja teve o governo e o poder absoluto quase que na terra. A igreja punha e depunha reis, a igreja governava, a igreja estabelecia os princípios. Depois, irmãos, houve um período em que a igreja quase morreu. Lembra? Na história, só você olhar na história. Período então da Segunda Guerra Mundial, período ou antes ainda, o período do iluminismo, a igreja quase desapareceu da face da terra, a igreja verdadeira, mas por quê? O remanescente ficou, irmãos. Então cada história dessa que é contada aqui nas sessões, ela está compreendendo esse período da história que nós estamos vivendo, e por exemplo, ainda não estamos vivendo na sua totalidade a grande perseguição, a grande tribulação que Jesus falou, mas nós vamos viver esse período. Na época logo depois da ressurreição de Cristo, a igreja viveu um período de grande tribulação, onde o Império Romano, até no terceiro século, perseguiu, matou os cristãos, de forma cruel, violenta. Então a igreja viveu um período de grande tribulação, mas depois que passou isso, irmãos, a igreja viveu um período de folga. A igreja
igreja viveu um período onde a igreja perdeu a sua identidade como igreja do Cristo Jesus, né? Que foi necessário vir a reforma depois para poder voltar à igreja, né? A forma original que era. Então, em cada tempo da história, irmãos, nós vamos vivendo um período de grande tribulação. Embora esse período vai mesclando, né, entre questões físicas e espirituais, e a igreja vai vivendo essa perseguição. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo um período de tribulação, onde a falta de compromisso com Deus, onde as pessoas estão muito ligadas às coisas materiais, o materialismo tem tomado conta da vida das pessoas, né, onde as pessoas estão desinteressadas pelo que é justo, pelo que é fiel, onde as pessoas não estão mais vivendo uma vida moral, ética, diante de Deus, né? As pessoas estão hoje banalizando o Evangelho, onde igrejas têm sido fundadas, né, com base naquilo que as pessoas desejam, aquilo que as pessoas almejam, enquanto o Evangelho está sendo esquecido, o Evangelho vai sendo deixado de lado, onde a oração não tem mais muito sentido para a vida das pessoas, onde as pessoas estão tão liberais e tão independentes que acham que Deus só é necessário para a gente falar dele nas nossas redes sociais, né? Já tem os bloguinhos lá, né? Dizendo assim, já falou com Deus hoje? Né? Mas falou com Deus hoje? E esse Deus? O que ele falou para você? Né? Você está seguindo o que ele falou para você ou você só falou para ele? Né? Onde um Deus só para dentro da satisfação, onde a oração não tem mais sentido na vida das pessoas, porque não se crê que Deus pode mudar as coisas que precisam ser mudadas. Hoje pela manhã vi a palavra do Reverendo Hernandes dizendo que oração é para os fracos. E é mesmo isso. Oração é para os fracos, que aqueles que não dão conta mesmo, que precisam de Deus, que precisam buscar Deus. Precisam depender de Deus. Precisa colocar as vidas debaixo das mãos de Deus. Oração para isso mesmo, irmão. Oração para fraco. Quem se acha fraco não precisa de Deus. Quem é fraco é que precisa de Deus para buscar Deus. Onde está esse igreja? É o remanescente. Os poucos que ainda buscam Deus. Os poucos que ainda estão gastando seus joelhos em oração. Olha a dificuldade do homem, irmãos. Não é de ficar de pé, não. A dificuldade do homem é ficar de joelhos. Não é? Ficar de pé hoje todo mundo quer. E ficar de joelhos poucos buscam. Beleza? Então, porque na verdade a grande perseguição hoje, ela não é uma perseguição física, né? Hoje não é. A perseguição hoje é uma perseguição espiritual, onde as pessoas, né, estão esquecendo de Deus, né? Deus está sendo um jargão. Ser cristão hoje é moda. Não é verdade? Não é uma condição de moda para a maioria das pessoas. Mas sempre houve um remanescente fiel. E as trombetas eram tocadas para avisar, para despertar. Né? Despertar para quê, irmãos? Lá no Velho Testamento, quando as trombetas tocavam, despertavam o povo para a guerra, para a luta. Né? E elas avisavam do perigo, né? Avisavam da guerra iminente, né? E ao mesmo tempo o povo se preparava para receber. Então, trombetas precisam ser tocadas, e ao mesmo tempo as trombetas anunciavam o juízo de Deus que vinha sobre a terra. E agora as taças serão derramadas, onde o juízo de Deus será derramado sobre a face da terra. Mas uma outra coisa que João vê aqui, irmãos, além dessa
nesse mar de vidro? É a igreja vencedora, é a igreja que venceu a besta e o falso profeta. Então, olha, se os irmãos observarem, diz assim, depois do mar de vidro, ele diz assim, de mesclado de fogo, ele diz assim, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Então veja, quem são esses que João está vendo, irmãos? Aqueles que João perguntou, quem são esses, Senhor? Lá depois nós vamos ver, né? Quem são esses que estão vindo de vestiduras brancas? Lembra? Aí o anjo falou para ele, são aqueles que vêm da grande tribulação, que eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e não temeram as suas vidas, né? Então foram os que morreram na grande tribulação. É esses que João está vendo aqui. São esses os 144 mil que ele falou lá, que representa a igreja do céu, selada, né? E que traz nas mãos a harpa, e que lá no capítulo, se não me engano, foi no capítulo 8, se não me falha a memória, João viu que eles vieram e eles aprenderam um cântico, mas que só eles poderiam cantar. Lembra? Lá os 144 mil, né, que cantavam um cântico que só eles sabiam o cântico. Agora aqui no texto, João os vê de novo, mas agora João conta que cântico é esse, que eles estavam cantando, só eles sabiam, né? Lá no anterior, né? Agora aqui ele está dizendo assim, que esses que estão ali, diante do trono, né, que ele viu lá no capítulo 4, lá no capítulo 4, versículo 6, que ele viu diante do trono, que são 144 mil do capítulo 7, versículo 4, a multidão inumerável, né, no versículo 9 do capítulo 7, e no capítulo agora, no capítulo 14, versículo 3, que eles estão cantando um cântico, que é o cântico de Moisés e do Cordeiro. E lá João não sabia que cântico era, agora aqui João revela que cântico é esse. E aí os irmãos observem que João diz que cântico é esse que eles estão cantando, que eles estão dizendo, diz João, olha aí, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, e aí ele passa a descrever o cântico, ele diz, grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí continua o cântico, nós vamos falar dele daqui a pouco. E esses estão no céu, irmãos, são capazes de cantar esse canto porque eles esqueceram de si mesmos e dos seus títulos e conquistas, porque eles agora estão cantando a Deus e a Cristo, né? E esse cântico exalta, primeiro, exalta a pessoa de Deus. Olha, grandes são as tuas obras. Então ele diz, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então eles exaltam as obras de Deus. O cântico é para exaltar as obras de Deus aqui na terra. Ele diz, ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, em contraste com o dragão. Lembra? Quando a besta que estava lá foi ferida de morte e ressuscitou, eles ficaram assim, quem é que pode resistir à besta? Agora aqui, João vê eles cantando, dizendo que a besta era poderosa, mas Deus é o Todo-Poderoso. Quem é que pode resistir à besta? Aqueles que deram as suas vidas e as venceram com a sua morte. Eles venceram a besta morrendo em nome de Cristo. Então por isso eles agora podem cantar esse cântico. E o cântico exalta essas obras de Deus quando ele diz, Senhor Deus Todo-Poderoso, grande, diz, grandes são as tuas obras, né? Porque Deus tem um poder universal, Deus o diabo é um ser poderoso, mas Deus é o Todo-Poderoso. Segunda coisa, ele diz, ele é o Rei das nações. Então, todas as nações se reuniram para adorar a besta. Mas quem é o Rei das nações, irmãos? É o nosso Deus. Ele está acima de tudo. Ele é o Deus tremendo. E a grande pergunta era, quem é que é como a besta? Mas agora a pergunta é assim, quem é que é o Todo-Poderoso? É o nosso Deus, né? Por isso diz, quem não temerá, quem não glorificará o seu nome? O cântico está dizendo, né? Porque ele é santo.
porque Ele é santo. A santidade de Deus é única, singular em todas as nações. Deus é santo, né? Segunda coisa, irmãos, esse cântico exalta as obras de Deus que são grandes e admiráveis. Então não são apenas grandes, mas elas são admiráveis. Esse cântico exalta os atos de justiça de Deus, diz assim, porque os seus atos de justiça se tornaram manifestos. Então Deus é justo em todos os seus atos, todas as suas atitudes são justas. Também, irmãos, exaltando a justiça de Deus, exalta também os caminhos de Deus. E diz assim, eles são justos, os caminhos de Deus são justos e verdadeiros. Justos e verdadeiros. Então não há nada nos caminhos de Deus que possa ser rejeitado, né? Ou seja, tudo nos caminhos de Deus são justos e verdadeiros, né? Os seus caminhos, né? Os ímpios são avisados pelas trombetas que os caminhos de Deus são justos, e por isso as taças serão derramadas para que a justiça de Deus seja colocada. E esse canto exalta também, irmãos, o triunfo de Deus. Por exemplo, ele diz assim: todas as nações virão e glorificarão e adorarão o nome de Deus, porque Ele é justo, Ele é santo. Esse canto exalta. Agora, note, irmãos, que tudo isso está dizendo que Deus é exaltado eternamente. Diz assim: todos os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Então foram revelados, né? As pessoas viram os atos de justiça de Deus, inclusive os ímpios, porque agora os juízos de Deus estão sendo derramados. E aí, irmãos, João olha de novo para o céu e vê novamente os anjos. Lembra? Primeiro ele viu os anjos com as 7 taças nas mãos, né? Recebendo as 7 taças que eram os 7 flagelos. Aí a visão de João passa para os santos, os que foram salvos, que estavam lá nos céus, cantando, louvando a Deus. Agora a visão volta para os anjos, de novo. E aí, versículo 5 diz: depois dessas coisas olhei e abriu-se o céu e o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário. Então João vê o santuário de Deus e os anjos saindo de lá com taças nas mãos. E aí mostra como que esses anjos saíram. Ele diz: eles saíram cingidos, né, de vestidos de linho puro, resplandecente, e cingidos até o peito com cintas de ouro. E aí o anjo deu, um dos 4 seres viventes, deu a eles 7 taças de ouro, cheios da glória de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Aí então tem uma figura aqui que a gente precisa explicar. 2 coisas importantes aqui, irmãos. As vestes desses anjos que saíram, né? Primeiro, eles estavam vestidos de linho puro, né? Então, vestes brancas, resplandecentes, de linho puro. Isso mostra que são santos anjos de Deus, né? Então, falando do caráter desses anjos, ela simboliza. Então, e eram também as vestes dos sacerdotes, lembra? Os sacerdotes vestiam de linho branco, né? Tinham eles as vestes peculiares aos reis, porque os reis, né, eles tinham, além das vestes, tinham cintas de ouro, né? Então, e essas vestes eram peculiares aos habitantes do céu. Os anjos habitam o céu e eles vêm para a terra para executar os juízos de Deus, né? Mas esses anjos têm nas mãos taças de ouro. E essas taças de ouro estão cheias da glória de Deus. Porque qual é o objetivo deles, irmãos? Derramar os flagelos sobre a terra. E aí agora, cada taça sendo derramada, alguma coisa vai acontecer na terra. Quero fazer um paralelo aqui, irmãos, que isso é muito bacana para a gente pensar. Lembra que quando ele viu lá o altar da oração, junto do trono, diz que o altar tinha taças que estavam cheias das orações dos santos. Lembra? Lá no capítulo 4, né, quando ele falou sobre isso. Ele diz assim que ele viu o trono, o altar do trono, onde estava o trono, e do lado do trono existia um altar que era o altar do incenso. E aí havia taças, né,
estavam cheias de incenso, e esse incenso, João disse que eram as orações dos santos. Então veja, quando as taças com incenso, que são as orações dos santos, eram derramadas, as respostas das orações eram dadas. Então as orações eram atendidas. Então pensa, olha aqui, a figura, o paralelo. Então, uma taça cheia de incenso, que são as orações dos santos. Ao serem derramadas, as orações são atendidas. Então, a graça e a misericórdia de Deus alcança seus filhos na terra. Agora a figura é a mesma, porém, ao invés de estarem cheias de incenso e de orações, as taças agora estão cheias da cólera de Deus, da ira de Deus. E assim como as taças que eram derramadas pelas orações e as bênçãos de Deus caíam sobre os seus filhos, agora as taças serão derramadas e o juízo de Deus cairá sobre os ímpios. Está vendo o paralelo? Então João está vendo as duas coisas, né? Os santos sendo abençoados e os ímpios sendo punidos. A figura é a mesma, porém o que contém nas taças é que difere, né? Uma taça continha a resposta das orações e na outra contém o juízo de Deus sobre os ímpios. E quem é que derrama essas taças, irmãos? Os anjos. Eles que são assim. Lembra da figura de Daniel, quando Daniel estava orando e o anjo chegou e disse assim: no princípio da sua súplica saiu a ordem. E eu vim para trazer a resposta e revelar a você os mistérios de Deus, né? Lá no capítulo 9 de Daniel. Aqui, irmãos, é a mesma cena, porém, aqui saiu a ordem, mas a ordem aqui é para o juízo, e não para a graça e a misericórdia. Chegou o tempo, chegou o tempo. Serve a Deus numa área, né? Uma esfera. Então nós vemos lá os serafins que cuidam da santidade de Deus, né? Os querubins que são anjos guerreiros, nós temos arcanjos que são ministradores da palavra, né? E aí vamos, cada função dos anjos são diferentes. E aqui, nesse caso aqui, esses anjos aqui são anjos do juízo. Eles estão preparados para exercer o juízo, né? E aí, irmãos, tem figuras da história que a gente vê na história bíblica, que a gente vê isso acontecendo, né? Lembra que como foi que Sodoma e Gomorra foi destruída? Havia um anjo com a espada na mão. Então é um anjo ministrador do juízo. Quem é que causou a morte dos primogênitos do Egito? Um anjo, que veio e passou sobre o Egito. Então, assim como tem anjos que cuidam dos santos, que trazem as respostas das orações, que levam as orações até Deus, né? Que trazem a revelação da vontade de Deus para a vida dos servos de Deus, também tem anjos que são responsáveis para executar o juízo de Deus na face da terra. Mensageiros, Sim, para trazer a vontade de Deus, né? Trazendo a vontade de Deus para o povo de Deus, né? Assim também temos anjos que vêm para trazer o juízo. O arcanjo, que lutou pelo corpo de Moisés, né? Não é? Arcanjo Miguel, né? Tranquilo, gente? Então agora aqui, só para a gente terminar, e aí depois vou dar a oportunidade de a gente fazer pergunta. Aí os anjos que estão com as taças na mão, eles estão preparados para derramar a cólera de Deus, né? E aí diz aqui, que vive pelos séculos dos séculos, falando da eternidade de Deus. E aí, quando eles pegaram então as taças nas mãos, diz aqui que o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e de todo o seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anos. O que temos aqui, irmãos? Nós temos algumas figuras preciosas. Primeiro, por que a
tabernáculo, depois no templo de Salomão. Quando Ezequiel viu lá a mesma coisa, quando Isaías entrou no templo, a casa se encheu de fumaça. Então, tudo isso revela a glória de Deus, né? Por quê? Porque a glória de Deus, irmãos, ela não pode ser totalmente vista pelo homem. Então, há um hino que nós cantamos que nem Adão no paraíso teve o grande privilégio do rosto de Deus contemplar. Então, claro, ninguém poderá ver a Deus, e Deus falou isso mesmo. Ninguém, homem nenhum jamais poderá ver a Deus. Até no céu, irmãos, nós vamos ver a Deus através de Cristo. Cristo é a lâmpada que ilumina, que mostra. Então ninguém tem como contemplar os olhos de Deus. Ele falou, contemplar a glória de Deus. Ele falou para Moisés, eu vou te cobrir com a mão, lembra? Lá para que veja, eu passando, me veja pelas costas, como se Deus tivesse costas, passando pelas costas, porque homem nenhum poderá ver a minha glória e resistir. E aí os irmãos sabem que o que aconteceu com Moisés quando ele desceu, Então o rosto dele brilhava tanto que os homens não podiam ver o rosto de Moisés, quanto mais a glória de Deus, Então essa é a figura. Então a casa se encheu de fumaça, e o santuário se encheu de fumaça para dizer que ninguém tem acesso à glória de Deus. Por isso ele diz assim: enquanto o juízo não foi executado. Por quê? Porque lá no novo céu e na nova terra, nós teremos acesso à presença de Deus e teremos visão da glória de Deus na face de Cristo. Está vendo? Então, aqui já está explicando como vai ser. Então, no novo céu e nova terra, nós vamos adorar o Senhor e teremos a visão do nosso Deus na face de Cristo, porque Cristo é a lâmpada. Por isso a cidade não precisa do sol, nem de luz de candeia. Lembra? Tá. Segunda coisa que é importante, irmãos, que o texto está dizendo aqui, é que se os irmãos olharem, ninguém pode penetrar no santuário, por causa da santidade de Deus. Veja, quando Deus fez o tabernáculo, Ele colocou uma divisão, onde o Santo dos Santos era o sinal da presença de Deus. O templo tinha uma divisão da mesma forma. Então ninguém tinha acesso ao Santo dos Santos, porque ali era o lugar da presença, do símbolo da presença de Deus. Ninguém tem acesso à presença de Deus, porque o lugar é totalmente santo. Totalmente santo. Então, homem nenhum, nem aqueles que estão nos céus, têm acesso à santidade de Deus, porque ela é única. Então veja, só terão acesso à presença de Deus pelo Cristo, quando ressuscitados. Então esses que estão no céu estão diante do santuário, mas não estão dentro do santuário. Isso só acontecerá depois, na segunda vinda. Por quê, irmãos? Porque não se tem acesso à presença de Deus, à santidade de Deus, em partes. O que está no céu, irmãos? Não, pois não, diga assim, do homem. O que está no céu? Do homem. A alma, e não o corpo. Por que tem ressurreição, irmãos? Para que o homem completo goze da presença, da graça, da santidade, da bondade e da misericórdia de Deus. Aqui João viu a alma dos que foram mortos, porque a ressurreição se dará no último dia. É por isso, irmãos, que o santuário não pode se entrar no santuário, porque ainda a obra não estava completa ainda. A obra da salvação foi feita em Cristo, mas a salvação apropriada totalmente aquilo que nós seremos ainda virá. Nós já somos salvos, mas ainda seremos salvos, porque hoje ainda há em nós partes que são corruptíveis. Mas naquele dia, quando Jesus voltar, irmãos, o apóstolo Paulo diz que o que é mortal se revestirá da imortalidade, o que é corrupção se revestirá da incorruptibilidade. E aí então todo o corpo glorioso, cheio de glória, estará na presença do nosso Pai.
ninguém tivesse acesso enquanto não fosse totalmente a obra completa, né, do juízo de Deus executado sobre a terra. E aí os irmãos veem aí, né, que o cálice de Deus está pronto para ser derramado, e os anjos vão derramar, e quando os anjos derramarem esse juízo, então será o fim de Deus nas coisas. A partir do capítulo 16, então nós vamos vendo os flagelos decorrentes dessas taças que são derramadas, tá? E aí é o objetivo da nossa próxima lição. Pergunta? Observação que alguém quer fazer? Então, o maior, Sebastião, não é em essência e glória, né? Deus e Cristo é da mesma essência, né? Então, o maior não muda, mas o maior naquilo que estão fazendo, né? Então, na obra. Claro que a obra de Cristo na terra, ela foi muito menor por causa da limitação humana do que a obra que Deus faz, Deus Pai, né? Então, por isso que Jesus falou assim, versículo também muito mal entendido, né? Jesus diz: aquele que crê em mim, maiores obras farão, né? Aí as pessoas acham que vai fazer mais do que Cristo, né? Então, vai ter mais poder do que Cristo, vai poder fazer mais milagres do que Cristo. Não, irmãos, é na questão de extensão. Qual foi a extensão da obra de Cristo? Aonde foi a obra de Cristo, a extensão dele aqui no mundo? Né? Se reduziu aonde? Na Palestina, não é? Na Palestina. Onde os apóstolos chegaram, irmãos? Não é? Toda a Ásia, chegaram até na Europa. Então, claro que aqueles que creram nele, em extensão, né, fizeram muito mais do que ele. Jesus morreu, irmãos, ressuscitou. Quantos tinham na igreja? 72 pessoas, né? E depois, em Atos dos Apóstolos, a comunidade era de 120. Lá no capítulo 1, 120 irmãos, né? 120 irmãos que ficaram com o trabalho de Jesus na terra. Quantos converteram no sermão de Pedro? No sermão? Em extensão, quem fez mais, irmãos? Jesus ou Pedro? Mas Pedro era mais poderoso que Jesus. Então, assim, as pessoas entendem errado o versículo, né? Que aqueles que creem em mim, maiores obras farão, né? Pensa que vai fazer mais do que Cristo. Não, vai fazer em extensão, não em poder, né? No último tempo, né? Ele mesmo, né? A igreja foi salva para quem? Para apresentar a si mesmo, a Cristo, como igreja gloriosa, santa, sem mácula. E aí, então eles se renderão ao Pai, né? Ou seja, Cristo e o corpo, né? Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, tudo será entregue ao Pai. Aí porque a obra foi completa. No último dia a obra foi completa. Então, aí terminou. A obra da salvação na cruz, irmãos, ela foi completa quando Cristo morreu. Por isso ele diz: está consumado. Não é? Então, o que era necessário ser feito para a salvação do homem foi feito por Cristo na cruz. Mas e a glorificação da igreja? Ainda não foi, ainda está sendo, né? Então, com o decorrer do tempo. Cristo veio como o unigênito do Pai, né? Cristo veio como o unigênito do Pai, era o Filho único, né? E era o Filho amado. Então, ele disse: esse é meu filho, que eu
passou a ser o primeiro, porque agora tem muitos outros filhos, né? Somos nós. Nada. É porque ele é amor. Porque Deus é amor. Então, Natália, Muito interessante, porque assim, ó, Deus não tem outra forma de ser. Porque a Bíblia não diz que Deus tem amor, nós temos amor, né? Isso é porque você. Isso é porque você só tem amor. Nós todos, nós só temos amor, mas Deus não. Deus é amor. Por Deus Deus ser amor, não tem outra forma de Deus agir. Então, Deus não pode agir de outra forma, porque se ele agir de outra forma, ele está negando a si mesmo. E a gente pensar que nós não fizemos nada, não merecemos nada, e Deus fez isso. É muito amor. E nós também, né? E nós, entendeu? Bem, gente? Pois não. Então, assim, duas coisas a gente pode conjecturar, imaginar, né? Então, nós sabemos que ainda não estamos vivendo o período do anticristo como pessoa. Então nós estamos antes do período do anticristo. Estamos antes do período da grande tribulação, porque a grande tribulação virá com o anticristo. Então, né, nós estamos vivendo um período de tribulação, mas não da grande tribulação. Agora, quanto tempo vai durar isso? Nós não sabemos. Isso não tem como a gente saber, né? Mas a gente tem na nossa mente a visão de que nós estamos aproximando desse período por causa das coisas que estão acontecendo, né? Então, tudo aquilo que Jesus falou que antecederia a sua volta já aconteceu. Então, a gente já tem sinais, né, de que tudo que ele falou que ia acontecer já aconteceu, que antecederia a sua vinda. Porém, né, a manifestação do anticristo e o período da grande tribulação, nós cremos que ainda não estamos vivendo. Vai se revelar. Isso pode acontecer, irmãos, tudo dentro de dias, meses ou anos, né? Então pode acontecer assim, em uma semana, acontecer tudo isso. O anticristo aparecer. Pode ter uma movimentação que a gente não sabe, né? Tudo de uma vez, porque a gente não sabe o tempo que vai durar. A gente sabe Sabe que vai acontecer, né? Aí por isso Jesus falou assim, ó, quando vocês veem a figueira florescer, vocês dizem assim, está perto do verão. Então, quando vocês viram os sinais acontecendo, está próximo do fim. Então a gente sabe que está próximo do fim. É porque já aconteceram. Agora, quanto tempo isso vai durar? A gente não sabe, né? de repente, Aí a palavra de Deus diz também para a gente ficar sobre aviso. E a gente tem muito texto das Escrituras que fala isso, as 10 virgens, lembra? Então, aqui Daniel vai explicar o perigo que é da pessoa achar que pode demorar demais. Dos dias de Noé, o perigo de achar que não, está tudo normal, está tudo bem, vai demorar demais vir. Né? Então, para a gente ficar percebido.
Jesus falou, virá como ladrão, ninguém sabe a hora que o ladrão vem. De repente pode ser surpreendido e chegar hoje à noite. Então, aí é isso agora. A gente tem certeza, a gente pode pensar que o anticristo ainda não se manifestou, porque Paulo falou que vai ser uma pessoa, um homem da iniquidade, então é alguém que vai dominar todas as nações, e aí nós não temos essa pessoa. Já aconteceu no passado dos santos, os crentes do passado interpretarem isso de forma errada. Por exemplo, no período lá dos apóstolos, pensaram que Nero era o anticristo. Depois, no período da reforma, pensaram que o Papa era o anticristo. Então, mas não era. Porque ele não teve o domínio de todas as nações. E ele não se colocou como Deus, Então, mesmo o Papa falando que era a voz de Deus, mas ele não se colocou como Deus, Ele assentou no trono, mas ele não se colocou como Deus. E o anticristo dirá e declarará que ele é Deus. No Império Romano, o Nero falava que era Deus, mas Nero não tinha o governo no mundo inteiro, Mas a gente pode pensar que essa movimentação política do governo mundial já é movimentação. Com certeza. caminhando para isso. Preparando para isso. Estão tentando o governo mundial, então. Quando isso vai acontecer, irmãos? Pode acontecer em qualquer hora. Qualquer hora. Nossa, guerras. Sempre houve guerras. Quanto tempo tem a guerra da Ucrânia? Alguém sabe? Vai fazer 3 anos. A guerra não acabou, irmãos. Quando começou, acharam que ia acabar a guerra em uma semana. Peste, irmão. Pestes. Quanto tempo durou o coronavírus? Lembra? Achamos que ia ser uns 2 meses, no máximo ia passar. Olha aí, está até hoje. Então, as coisas estão acontecendo e a gente está vendo as coisas acontecerem. E aí, estamos preparando, vamos pensar, irmãos, nos relacionamentos. A palavra de Deus diz que muitos iam odiar, trair uns aos outros, que os inimigos seriam da própria casa. Irmãos, a gente vê pai contra filho, irmão contra irmão, crente contra crente. Ao invés de promover a paz, está criando guerra nas famílias, na igreja, contra a igreja, Então tudo isso é sinal do fim. Falsos profetas. Falsos profetas surgindo aos montes, Então, a pessoa dizer que Jesus vai demorar a voltar, é um engano, irmãos. Então, A iniquidade aumentando, Iniquidade O acesso. aumentando, o amor esfriando, a ciência multiplicando. A ciência multiplicando, irmãos? Cada dia a ciência está multiplicando e não resolve nada. Não é? Multiplica, não resolve nada. Quanto tempo tem câncer na terra, irmãos? Na verdade, a sensação que a gente tem é que eles não querem resolver essa questão. Só multiplicou. Eu falei esses dias do afrodescendente, falei com Deus, só um minutinho. Falei com Deus, a ciência multiplicou para prolongar a vida na face da terra, mas não para dar vida na face da terra. Quem dá vida é só Deus. Uma pessoa está em cima de uma cama, alimentada por uma sonda, vivendo ali, não morre. Antigamente não tinha isso, não, irmãos. A pessoa adoecia e morria logo. Hoje a pessoa fica em cima da cama, com carne, pele e osso, alimentada por uma sonda, sofrendo desesperadamente, a família toda sofrendo, e a ciência prolongando a vida. Descobre uma maneira de prolongar a vida, mas não de dar vida, irmãos. Porque isso não é vida. Quem é um servo de Deus que quer uma situação dessa para ele, irmãos? Ficar em cima de uma cama, sem andar, não pode comer, nem conversando, e está lá em cima da cama, um esqueleto em cima da cama. Quem é um cristão que quer isso para ele? Não, irmãos, ele quer encontrar com o Senhor, que a coisa mais maravilhosa possível na vida do cristão é estar na eternidade com Cristo e viver em cima de uma cama. Isso é vida. E a ciência está aí multiplicando para quê, irmãos? Para fazer as pessoas sofrerem mais, não para trazer vida.
Irmão, e ela é, e olha, e outra coisa, ela é para o crente, ela não é para o ímpio, né? Ímpio não vai passar pela grande tribulação, quem vai passar pela grande tribulação é o crente. Então, ó, quem tem barba, põe de boi. Eu tenho, eu ponho de boi. Vamos terminar, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos receber a oração deles e assim é. Pai, nós queremos te agradecer pela toda a tua palavra. Pedir, Senhor, que derrame sobre nós, ó Deus, a unção do teu Espírito cada dia, para que estejamos, Senhor, mais perto do Senhor, ó Deus, mais unidos, mais quebrantados, Senhor, mais fiéis, ó Deus, ó Pai, buscando mais as coisas eternas do que essas coisas terrenas, e viver, Senhor, nossa vida como viveram os santos homens de Deus, em santo procedimento, honrando e glorificando teu nome, Pai. Ó Deus, e nos preparando para o nosso encontro com o Senhor. Ó Deus bondoso, dá-nos, Senhor, tua graça nessa manhã. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.